Ei pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre centro de massa. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver para vocês em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso ajuda demais para fazer esse canal crescer e continuar ajudando outras pessoas. Também segue a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Então, vamos pro vídeo. O exercício de hoje diz o seguinte: a posição do centro de massa do sistema de 3 massas da figura abaixo é dada por... Então, aqui eu nomeei as 3 massas, eu chamei a primeira massa como sendo a massa de 11 kg, a segunda de 20 kg e a terceira de 13 kg. Então, a gente consegue ver que no eixo X, a massa 1, que é a de 11 kg, ela tem 6 metros de distância, enquanto no Y ela tem a coordenada de 7 metros. Já na segunda massa, a massa 2, ela tem 3 metros no X e 3 metros no Y. A massa 3, que é de 13 kg, ela tem 9 metros no X e 2 metros no Y. Então, para a gente conseguir calcular o centro de massa, seja ele de uma partícula, ou de várias partículas no caso, ou de vários sólidos, a gente pode calcular da mesma forma. Como? Se a gente quer os x de massa, eu tinha posto g aqui, mas pode ser de massa, ou g, tanto faz. Ele vai ser somatório da massa vezes o x barra daquela peça, dividido pelo somatório das massas. Ou seja, a gente tem uma soma de um produto em cima e uma soma embaixo só das massas. Então, para a massa 1, eu vou pegar a massa dela e multiplicar pelo x dela, x médio dela, mais a massa da segunda vezes o x médio da segunda, mais a massa da terceira vezes o x médio da terceira, dividido pela soma das massas. Quando a gente fizer a conta, a gente vai ter 5,5 metros. Ou seja, para eu calcular o centro de massa, e também a gente vai ver na próxima aula, para o centro de gravidade também, basta eu fazer a soma do produto massa vezes a distância que eu tenho naquele eixo, dividido pelo somatório das massas. Se eu fizer para o y, ele é a mesma coisa. Só que em vez da gente fazer x barra, a gente vai pôr y barra. Bem direto, bem simples, né? Então aqui a gente tem 11 vezes 7, que é da primeira massa, 20 vezes 3 da segunda massa e 13 vezes 2 da terceira massa, dividido por 11, mais 20, mais 13. Portanto, esse valor dá 3,70 metros. Então, esses dois são os resultados que ele estava pedindo. Bem rápido, bem tranquilo. Quando a gente faz centro geométrico, que ele é similar, só que em vez de ser por massa, a gente vai por área, ele é igualzinho à fórmula, só mudando, obviamente, a massa por área. Contudo, ele é um pouquinho mais difícil porque a gente tem que saber onde é o centro dele, né? Que a gente vai ver agora no segundo exercício desse vídeo. Então vamos para o segundo exercício.
O segundo exercício diz o seguinte: o centro de gravidade do sistema formado pelos sólidos indicados na figura são dados em centímetro por... Na realidade, ele não é dado em centímetro, é dado em metros, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que ele se enganou aqui no enunciado. Na verdade, está sendo dado em metros. Se vocês observarem as geometrias, a gente consegue perceber que nós temos as coordenadas de alguns pontos. Por exemplo, no retângulo a gente tem o menos 2 e 2, x e y, né? Coordenada sempre é x e y. E menos 5 e 5 na outra ponta, na outra diagonal. Na barra de 6 kg aqui em cima, a gente tem 2,7 e 9,7. Ou seja, a gente só teria massa, né, distribuída no eixo x e não no eixo y. E do triângulo a gente tem 4 e 1 para ponta de baixo e 8 e 5 para ponta de cima. E na ponta do meio, né, no pedaço do meio que é onde tem o ângulo reto, seria, no caso, 8 e 1, ou as coordenadas dele. Então, com esses valores, eu vou setar como sendo 1 o retângulo, 2 a barra e 3 o triângulo, tá? E aqui eu já coloquei isso. Agora uma questão bastante importante que a gente tem que perceber. Este cara estava com menos 2 e 2 aqui e menos 5 e 5 no de cima. Esse cara estava com 2 e 7 e aqui 9 e 7. O triângulo estava com 4 e 1 e aqui 8 e 5. O que acontece? Aqui a gente tem que saber onde está o centro de cada um deles. O centro do retângulo ele é no meio. O centro de uma barra é no meio dela. E o centro do triângulo é 1/3 da base. Então eu tenho que saber a coordenada desse ponto. Bom, se neste ponto aqui, eu vou fazer os pontos em azul, tá? Este ponto aqui em azul é o menos 2 e 2. Este ponto aqui é o menos 5 e 2. Então ele quer dizer que ele andou do menos 2 para o menos 5. Ele andou uma distância de 3. Então se ele andou 3, a metade é 1,5. Então 1,5 mais 2 dá 3,5. No caso, 3,5 negativo. Que é a quantidade que eu tenho distante do meu eixo principal. A mesma avaliação vale para cima. Se eu tinha menos 5 e 2, ele foi para menos 5 e 5. Eu tenho na metade, a metade é 1,5 também. Então, 1,5 mais 2 vai dar 3,5 para cima. Por que para cima? Porque o nosso eixo, se vocês observarem na figura, ele está, o retângulo está à esquerda do eixo y e acima do eixo x. Então, todos os valores de y são positivos e os de x são negativos. Para os outros dois, eles estão todos no positivo, então vai ser tudo positivo. Então, no 2, a gente tem simplesmente uma mudança em x, ele só anda em x. Vocês podem ver que o y se mantém no 7. Então, isso quer dizer que o y barra é o próprio 7. Aqui eu tinha me esquecido de colocar as distâncias, né, em metros. No x, ele estava no 2, foi para o 9. Então, ele andou 7. Metade de 7, que é onde está esse ponto, é 3,5. 3,5 mais 2, 5,5. Então, isso quer dizer que ele está a 5,5 metros da origem, no x. O triângulo é um pouquinho mais difícil. Aqui ele tem 1/3 da base. Essa distância aqui é a base dividido por 3. E a altura também. Essa altura ela é igualzinha à base, só que aqui ficaria h sobre 3. Então, o que a gente tem?
aqui. A gente tem o ponto 4 e 1. Este ponto, esse segundo ponto aqui que eu estou pondo em azul, que eu vou pôr aqui embaixo, eu tinha falado que ele era 8 e 1. Então, se eu sair do 4 e fui para o 8, eu, na base, andei 4. Certo? Essa base, então, essa base inteira, a base do nosso triângulo, ela é 4 metros. E a altura do nosso triângulo, ela vai ser 5 menos 1, que é 4 também metros. Agora, a gente tem que lembrar que o nosso eixo está aqui, ó. Ele está na esquerda do nosso triângulo. Certo? Ele estaria assim. Então, quer dizer que ele já andou 4 aqui. Ele tem que andar mais essa quantidade toda aqui. Se a gente tinha base sobre 3 naquele pedacinho, então aqui eu tenho 2 vezes a base dividido por 3. E a base vale 4. Então, nesse trecho, em x, eu tenho 8, que é 2 vezes 4, dividido por 3. Ok? Então, esse trecho é 8 terços. Mas eu já andei 4. Então, em x, eu andei 4 mais 8 terços. Isso daqui, se vocês fizerem o mínimo múltiplo comum, vocês vão ver que vai dar 20 terços. A mesma avaliação a gente vai fazer para o y. Porém, para o y, é só h sobre 3, porque a altura dele é 1. Essa altura aqui era 1. Então, ele vai ser 1 mais esse pedacinho, 1 terço. 1 terço não, desculpa, h sobre 3. Só que h vale 4, então é 4 terços. Isso quer dizer que no total ele vai ter 7 terços. Com essas informações agora, a gente pode aplicar a mesma equação do exercício anterior. xg ou xm, eu usei xm no outro, vou usar xg nesse, tanto faz, tá, gente? xm ou xg vai dar a mesma coisa. x barra vezes m dividido por somatório de m. Portanto, aqui a gente vai ter 5 vezes menos 3,5 do primeiro cara, do quadrado, mais 6 vezes 5,5, mais 3 vezes 20 terços. Isso tudo dividido por 5, mais 6, mais 3. Então, nós sabemos que o xg ele vai ser igual a 2,54 metros. Ele falou no enunciado que era centímetros, mas a gente sabe que o gráfico ali estava em metros, então eu estou colocando metros. O YG ele vai ser igual ao somatório de y barra m dividido por somatório de m. Ou seja, a parte de baixo vai ficar igualzinha, né? 5 mais 6 mais 3. A parte de cima vai ficar 5 vezes 3,5 positivo mais 6 vezes 7 mais 3 vezes 7 terços. E essa resposta vai dar 4,75 metros. Então veja que quando a gente tem uma figura, quando a gente tem um sólido, é muito mais complicado a gente fazer, porque esse sólido, cada um deles tem o centro em uma determinada posição. O retângulo é no meio, a barra também é no meio dela, só que ela não tem altura, né? Ela só tem comprimento, apenas o comprimento é relevante para ela. E no triângulo, ele é 1 terço da base. A base é sempre o valor que vai ter no ângulo reto. Tá? Então, é a distância que você tem a partir do ângulo reto. Seja ele para cima, ou seja, na altura,
ou na base dele, no B. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!